Pare tudo por um segundo, e imagina isso. Você acorda em um país onde qualquer passo errado pode custar a sua vida, e, mesmo assim, decide se apaixonar. Não por escolha, mas porque o destino simplesmente não te deu outra opção. É exatamente aqui que começa uma das histórias mais intensas, improváveis e emocionalmente devastadoras que você vai conhecer hoje. Agora me diz, quantas vezes você já assistiu uma novela brasileira e pensou: lá vem mais um vilão querendo separar o casal por dinheiro, inveja ou puro ego? Esse tipo de narrativa já virou quase um padrão, um roteiro previsível onde o conflito gira em torno de intrigas pessoais, traições e disputas familiares. E não é que isso não funcione, funciona, claro, mas existe um limite emocional, um teto dramático que raramente é ultrapassado. E é exatamente nesse ponto que Pousando no Amor entra como um verdadeiro choque de realidade narrativa. Porque aqui, o amor não enfrenta apenas pessoas, ele enfrenta sistemas inteiros. Ele enfrenta fronteiras. Ele enfrenta décadas de história, política, ideologia e separação. Não existe uma vilã clássica puxando as cordas nos bastidores, existe algo muito maior, muito mais frio e implacável: a divisão entre duas Coreias. E isso muda absolutamente tudo. Quando você observa a jornada de Yoon Si-hee e Ri Jeon-yeol, você percebe rapidamente que o conflito não é algo que pode ser resolvido com uma conversa, um plano mirabolante ou uma vingança bem executada. Não. O obstáculo aqui é estrutural. É geopolítico. É um muro invisível, mas extremamente real, que separa não só territórios, mas famílias, histórias e destinos. E isso transforma o amor deles em algo muito mais profundo. Porque amar, nesse contexto, deixa de ser apenas um sentimento, e passa a ser um ato de resistência. Enquanto nas novelas brasileiras o foco muitas vezes recai sobre a maldade individual. Aquele personagem que manipula, mente e cria caos para atingir seus objetivos. Em Pousando no Amor o foco está na capacidade humana de resistir ao impossível. Não é sobre derrotar alguém, é sobre sobreviver a algo. E isso cria uma camada emocional completamente diferente. Você começa a perceber que cada gesto, cada olhar, cada decisão carrega um peso gigantesco. Não existem ações pequenas quando o risco é constante. Quando qualquer erro pode significar prisão, separação definitiva ou algo ainda pior. E é nesse ambiente de tensão extrema que surge um dos elementos mais marcantes da história: a forma como o amor é demonstrado. Se você está acostumado com protagonistas impulsivos, que gritam, brigam, manipulam e fazem de tudo para conquistar o que querem, a figura de Ri Jeon-yeol pode parecer quase irreal no início. Mas não é. Ele representa um tipo de masculinidade que raramente ganha destaque em produções mais tradicionais por aqui. Uma masculinidade baseada no silêncio, no autocontrole, na responsabilidade, acima de tudo, no respeito. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não força situações. Não manipula. Não joga. Ele simplesmente age com integridade, mesmo quando isso custa caro. Mesmo quando isso coloca sua própria vida em risco. E isso tem um impacto gigantesco em quem assiste. Porque, de repente, você se vê diante de um personagem que protege sem sufocar, que cuida sem exigir, que ama sem invadir. E isso quebra completamente o padrão de relacionamento muitas vezes romantizado em outras narrativas. Não existe toxicidade disfarçada de paixão aqui. Existe escolha. Existe sacrifício. Existe limite. E talvez seja exatamente por isso que essa história conecta tanto com o público. Mas não para por aí. Um dos aspectos mais surpreendentes de Pousando no Amor é a forma como ele trata as pessoas ao redor dos protagonistas. Por quê? Se em muitas novelas brasileiras os núcleos secundários são basicamente fontes de fofoca, intriga e confusão, aqui eles têm um papel completamente diferente. Eles são essenciais. As mulheres da vila, por exemplo, começam como figuras desconfiadas, quase caricatas à primeira vista. Mas, conforme a história avança, você percebe que existe ali uma rede de apoio poderosa, construída com base na convivência, na necessidade e na empatia. Elas não são apenas coadjuvantes, elas são sobreviventes. E quando Siri entra naquele mundo, ela não encontra apenas desconfiança. Ela encontra humanidade. Uma humanidade que se revela aos poucos, em gestos simples, em ajudas discretas, em momentos de solidariedade que fazem toda a diferença. O mesmo acontece com os soldados subordinados de Jeon-yeol.
Eles não são apenas figurantes uniformizados. Cada um deles carrega personalidade, história e, principalmente, lealdade. Uma lealdade que vai além da hierarquia militar e se transforma em amizade. E isso reforça uma mensagem muito forte: ninguém sobrevive sozinho. Enquanto em muitas narrativas o foco está no indivíduo, aqui o coletivo ganha protagonismo. A sobrevivência de Siri não depende apenas dela ou de Jeon-Yeol, depende de todos ao redor. E isso muda completamente a forma como você enxerga cada cena. Porque, de repente, aquele personagem que parecia irrelevante se torna crucial. Aquela interação aparentemente simples se transforma em algo vital. E é nesse ponto que a história começa a tocar em algo ainda mais profundo: o entendimento de realidades diferentes. Pousando no Amor não é apenas um romance. É uma janela. Uma janela para um mundo que muitas pessoas conhecem apenas superficialmente. Um mundo onde a rotina é marcada por limitações, onde a escassez faz parte do cotidiano, onde a informação é controlada e onde cada detalhe da vida é influenciado por um sistema muito específico. E, ao invés de tratar isso de forma rasa ou estereotipada, o dorama mergulha nesses detalhes. Mostra os mercados informais, as dificuldades com energia, os costumes locais, a forma como as pessoas se adaptam e encontram maneiras de viver dentro daquele contexto. E isso faz com que o espectador não apenas assista, mas aprenda. Aprenda sobre geografia, sobre cultura, sobre comportamento humano em condições extremas. Aprenda que, mesmo em realidades tão diferentes, existem sentimentos universais: medo, esperança, amor, amizade. E talvez essa seja uma das maiores forças da narrativa. Ela não subestima quem está assistindo. Ela não entrega tudo mastigado. Ela convida a curiosidade. Faz você querer entender mais, pesquisar mais, refletir mais. E, ao fazer isso, transforma o entretenimento em algo muito maior. Agora, se a gente voltar para a comparação com as novelas brasileiras, fica ainda mais evidente o contraste. Enquanto muitas delas são construídas para serem consumidas de forma passiva, com conflitos repetitivos e soluções previsíveis, Pousando no Amor exige envolvimento. Exige atenção. Exige empatia. E, acima de tudo, exige que você se coloque no lugar dos personagens. Porque não existe zona de conforto nessa história. Cada episódio traz uma nova camada, um novo desafio, uma nova emoção. E tudo isso é construído com uma delicadeza impressionante, onde até o silêncio fala. Sim, o silêncio. Enquanto estamos acostumados com diálogos intensos, gritos e confrontos diretos, aqui muitas das cenas mais impactantes acontecem sem uma única palavra. Um olhar, um gesto, uma pausa. E isso diz muito. Diz sobre o cuidado na construção da narrativa. Diz sobre o respeito pelo espectador. Diz sobre a confiança de que nem tudo precisa ser explicado, algumas coisas podem ser sentidas. E quando você chega ao final dessa jornada, percebe que não assistiu apenas a uma história de amor. Você assistiu a uma reflexão. Uma reflexão sobre limites, sobre escolhas, sobre o que realmente importa quando tudo o resto parece estar contra você. E é aqui que entra o grande veredicto. Porque, no fim das contas, a pergunta que fica não é quem ficou com quem ou quem venceu quem. A pergunta é muito mais profunda. O que acontece quando o amor se torna a única ponte em um mundo dividido por muros? E talvez essa seja a diferença mais marcante entre essas duas formas de contar histórias. Enquanto uma muitas vezes se perde em conflitos pequenos, em disputas mesquinhas e em dramas repetitivos, a outra eleva o nível. Ela fala de dignidade, de coragem, de humanidade. Ela mostra que o amor não é apenas um objetivo final, mas um processo cheio de desafios, escolhas difíceis e sacrifícios reais. E isso muda tudo. Porque, quando você termina de assistir, algo fica. Não é apenas a lembrança de cenas bonitas ou momentos emocionantes. É uma sensação. Uma sensação de que você viu algo que vai além do entretenimento. Algo que toca em questões maiores, mais complexas, mais humanas. E talvez seja exatamente isso que faz com que histórias como essa se destaquem tanto. Elas não apenas contam, elas transformam. Agora eu quero saber de você. Você já tinha parado para pensar nessas diferenças? Já tinha analisado o impacto desses elementos na forma como você consome histórias? Se esse tipo de análise fez sentido para você,
se abriu sua mente ou te fez enxergar essas narrativas de uma forma diferente. Então já aproveita agora para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui a gente não assiste só por assistir, a gente entende, compara e vai além. E comenta aqui embaixo, qual dorama ou novela você quer ver sendo analisado no próximo vídeo. Porque a próxima história pode mudar completamente a forma como você vê tudo isso.